Existe um inimigo que você não vê, mas sente. Ele não grita, não ameaça com palavras, apenas sussurra. E esse sussurro tem o poder de paralisar sonhos, destruir planos e atrasar vidas inteiras. Esse inimigo é invisível, mas está mais próximo do que você imagina. Ele vive dentro de cada um de nós, disfarçado de cautela, prudência, preguiça ou até falta de tempo. Mas o nome verdadeiro dele é medo. Pense nisso. Quantas vezes você já acordou com a sensação de que nasceu para algo maior? Que existe dentro de você uma força esperando para ser despertada? E mesmo assim, a cada passo, algo te prende. Você sente o impulso de agir, mas uma voz sussurra: e se der errado? E se eu não for bom o suficiente? É aí que o inimigo invisível age. Ele se alimenta das dúvidas, cresce na sua mente. E quando você percebe, já construiu ao seu redor uma muralha de hesitação. Napoleon Hill escreveu em Mais Esperto que o diabo, que 98% das pessoas passam a vida hipnotizadas pelo medo e pela procrastinação. Quando li isso pela primeira vez, percebi que ele não estava apenas descrevendo o fracasso, mas revelando a armadilha mental que destrói os sonhos da maioria. A armadilha é simples. O medo paralisa, a dúvida adia e o tempo faz o resto. Mas este vídeo e essa história não são sobre fracasso, são sobre libertação. Porque existe um caminho, e esse caminho é construído sobre os princípios de uma mente disciplinada. Aquela que aprendeu a controlar seus pensamentos em vez de ser controlada por eles. E eu prometo, ao longo dessa jornada você vai entender como pessoas comuns, presas pela dúvida e pelo medo, transformaram-se em forças imparáveis ao aplicar um único princípio, o domínio sobre si mesmas. Você vai descobrir que o medo só tem poder até o momento em que você o encara. E que a procrastinação é apenas o medo disfarçado de espera. Antes de continuar, já deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão presas nas mesmas correntes mentais. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana você vai encontrar aqui as ferramentas mentais que podem te tirar da estagnação e te levar direto à realização. E se você chegou até aqui comigo, comente aí embaixo: despertar mental, porque é exatamente isso que está prestes a acontecer. Tudo começa quando você percebe que o inimigo não está lá fora. O medo e a procrastinação não são monstros do mundo, são criações da mente. E o mais assustador é que essas prisões são confortáveis. Porque o medo, por mais doloroso que pareça, oferece algo que o sucesso não oferece: a ilusão da segurança. Hill dizia que o medo é o mais sutil e destrutivo dos inimigos, e que ele se manifesta de 6 formas principais. O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Mas no fundo, todos eles têm a mesma raiz: o medo de agir e falhar. E é justamente daí que nasce a procrastinação. Ela é o mecanismo da mente tentando evitar o desconforto do fracasso, enquanto disfarça isso de esperar o momento certo. Mas me diga, quando é o momento certo? Existe algum? A verdade é que nunca haverá, porque o medo sempre pinta o amanhã como mais seguro do que o hoje. E é assim que os anos passam. É assim que sonhos envelhecem. Eu ensinava que todo sucesso nasce do desejo ardente, aquele que consome o coração como fogo, que transforma a vontade em necessidade. Quando o desejo é forte o suficiente, o medo se dissolve. Ele não desaparece, mas perde o poder. Porque nenhuma emoção pode coexistir com a fé e o desejo verdadeiro. Mas o desejo sozinho não basta. É aqui que entra o princípio do planejamento organizado. Imagine o medo como uma névoa. Um plano bem feito é o vento que dissipa essa névoa. Quando você tem clareza, quando sabe exatamente o que precisa fazer, o medo perde terreno. Porque a mente não teme o que compreende. Por isso, pessoas sem planos vivem ansiosas, estão no escuro tateando a própria vida. Hill observou algo poderoso. O medo e a dúvida não sobrevivem em ambientes de ação disciplinada. Ele estudou homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie.
Nenhum deles nasceu destemido. Eles apenas entenderam que o medo não some. Ele é substituído pela ação. Ford não esperou coragem para criar o motor que mudaria o mundo. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a primeira lâmpada e ainda assim disse: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam." Isso é o oposto da procrastinação. Isso é domínio mental. E é esse domínio que separa o homem comum do homem realizado. O protagonista da nossa jornada, que talvez seja o reflexo de cada um de nós, começa reconhecendo a prisão invisível em que viveu. Ele olha para o espelho e finalmente entende: eu sou o carcereiro e o prisioneiro. E é nesse instante que o primeiro grilhão se quebra, porque a consciência é o primeiro passo da liberdade. A partir daí, ele descobre o propósito definido, o ponto central da filosofia de Napoleon Hill. Ele escreve o que quer, visualiza com clareza, traça um mapa mental tão detalhado que a mente não tem escolha se não começar a obedecer. Esse é o poder da direção. Sem um propósito definido, a mente se perde nos atalhos da dúvida. Mas quando há propósito, até o medo se curva. Então vem o terceiro ato, a execução. O campo de batalha, onde o medo e o desejo se enfrentam diariamente. É ali, entre a vontade de agir e a voz da hesitação, que o destino é decidido. E como Hill dizia, a vitória está reservada para aqueles que se recusam a desistir. Agora, pare e sinta. Pense em algo que você tem adiado há semanas, meses, talvez anos. Algo que você sabe que precisa fazer. Agora imagine o que aconteceria se você simplesmente começasse hoje, sem esperar coragem, sem esperar o momento certo. Porque coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E é exatamente isso que diferencia os 2% que vencem dos 98% que seguem dormindo. Se você está entre os que despertam, comente: eu escolho agir. Porque esse é o primeiro passo da libertação mental, a decisão de não esperar mais. Quando o protagonista dá aquele passo final, aquele que separa o medo da liberdade, algo desperta dentro dele. Não é apenas coragem, é consciência. Ele percebe que o verdadeiro poder nunca esteve fora, nos livros, nas circunstâncias ou nas pessoas ao redor. Sempre esteve ali, escondido sob camadas de dúvida. E é nesse instante que ele entende o que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A fé, naquele momento, deixa de ser uma ideia e se torna uma força viva. Mas é aqui que muitos erram. Eles acreditam que fé é apenas acreditar que tudo vai dar certo. Hill ensinava que fé é criar a certeza dentro de si, mesmo quando o mundo grita o contrário. É um estado mental construído pela repetição, pela autossugestão e pela disciplina do pensamento. E é exatamente isso que o protagonista começa a fazer. Todas as manhãs ele repete para si mesmo: eu controlo minha mente. Eu sou o mestre do meu destino. Essas palavras, ditas com convicção, vão moldando seu subconsciente como o escultor que transforma pedra em forma. Eu dizia que a mente subconsciente é como um jardim. Tudo o que você planta ali floresce. O medo floresce se você o alimenta. A fé floresce se você a cultiva. E o protagonista entende que o que ele chama de destino, na verdade, é o reflexo do que ele pensa todos os dias. Com o tempo, ele percebe algo ainda mais profundo: o poder da associação mental. Hill explicou que a influência das pessoas ao nosso redor pode determinar o limite da nossa expansão. Se você anda com os que têm medo, você herda o medo deles. Se você anda com os que têm propósito, você absorve coragem. Então ele decide mudar o ambiente. Afasta-se do ruído, das vozes que dizem não dá, e se aproxima daqueles que constroem. Esse é o quarto passo do seu despertar: cercar-se de mentes que acreditam. E nesse ponto da história surge uma virada ainda maior: o princípio da persistência. Hill afirmava que a persistência é a ponte entre o desejo e a realização. A maioria para quando as dificuldades aparecem. Mas os que vencem são aqueles que transformam o fracasso
em combustível. Nos primeiros dias, o protagonista sente a resistência da mente, vontade de desistir, de adiar, de repensar o plano. Mas agora ele sabe o que está acontecendo, o velho padrão tentando sobreviver. Então ele continua, um passo depois outro. E quando o corpo quer parar, ele lembra, a persistência é a prova da fé. Essa é a diferença entre querer e decidir. Querer é esperar que algo mude. Decidir é mudar você mesmo. E foi com essa decisão que ele enfrentou o maior teste da jornada, o fracasso inevitável. O projeto que ele vinha construindo, o plano que parecia sólido, desmorona diante de circunstâncias que fogem ao controle. O medo tenta voltar, a mente tenta sussurrar. Eu avisei, mas agora ele reage diferente. Em vez de ceder, ele pergunta a si mesmo, o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta simples e poderosa muda tudo. Hill dizia que todo revés carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Mas só quem domina a mente é capaz de enxergar essa semente enquanto tudo ainda está em ruínas. Nos dias seguintes, ele reconstrói o plano, mais maduro, mais consciente. Agora ele entende o que Hill quis dizer com transmutação emocional. O ato de converter medo, raiva e frustração em força criativa. A energia é a mesma, o que muda é o destino que você dá a ela. E é isso que ele faz, transforma a dor em direção. Nesse ponto, sua mente começa a operar em um novo nível. Ele descobre o poder da imaginação organizada. Não aquela imaginação vaga, sonhadora, mas a que cria planos, visualiza cenários, antecipa resultados. Hill chamava isso de o laboratório da mente, onde todas as ideias grandiosas nascem. O protagonista começa a imaginar com detalhes, como quer viver, o impacto que quer causar, a pessoa que precisa se tornar. E quanto mais ele imagina, mais a realidade começa a se ajustar. Porque, como Hill dizia, a fé misturada à emoção é uma força que magnetiza oportunidades. Então ele entende algo que muda tudo. O medo também é imaginação. É a mesma energia criativa usada no sentido oposto. O medo é a fé invertida, é acreditar com força em algo que você não quer que aconteça. E quando essa ficha cai, ele percebe que o inimigo invisível nunca existiu fora dele. Ele mesmo o criou, e por isso pode destruí-lo. Esse é o momento em que o domínio da mente se torna completo. Ele começa a observar os próprios pensamentos, como quem observa o fluxo de um rio. Percebe que não é os pensamentos, é aquele que escolhe quais pensamentos manter. E essa simples consciência muda a forma como ele se sente, decide e age. Ele não luta mais contra o medo. Ele o usa como sinal de crescimento. Quando o medo aparece, ele pensa, aqui está o próximo nível. E isso, segundo Hill, é o estado mental dos verdadeiros realizadores, aqueles que transformam desafios em degraus. A partir daí, o protagonista entra em fluxo. As ideias vêm, as oportunidades surgem, as pessoas certas aparecem. Nada disso é coincidência. Hill chamava de força do pensamento direcionado, a energia mental que atrai o que vibra na mesma frequência. Agora, ele vive em alinhamento. A procrastinação desapareceu porque a mente encontrou um propósito tão forte que o medo não tem mais espaço. E o mais fascinante é que nada fora mudou. O mundo continua o mesmo. O que mudou foi a forma como ele pensa. Isso muda tudo. A vitória, então, não é o sucesso material, é o estado de domínio interno. Ele entende que quem domina a mente pode criar qualquer resultado, em qualquer área, e que a verdadeira liberdade é ser o comandante do próprio pensamento. Mas antes de encerrar a jornada, há um último princípio, o da decisão imediata. Hill descobriu que todos os grandes líderes, sem exceção, tinham uma característica em comum: a capacidade de decidir rapidamente e mudar devagar. Os indecisos, por outro lado, vivem em dúvida eterna, trocando planos e perdendo oportunidades. Então, o protagonista faz um juramento silencioso: nunca mais adiar por medo. Porque adiar é dizer não ao destino. A história termina com ele olhando para trás
e percebendo o quanto cresceu. Aquele medo que o paralisava virou combustível. A procrastinação que o limitava virou disciplina. E o que antes era dúvida virou fé inabalável. Ele entende, enfim, que a vida não muda por sorte, mas por decisão. E que toda vez que você age apesar do medo, o universo abre uma porta invisível. O narrador encerra com a voz firme. Você tem dentro de si o mesmo poder, a mesma mente, o mesmo potencial. A diferença é que agora você sabe que o inimigo nunca esteve lá fora. Ele sempre foi o medo. E o medo só governa até o momento em que você decide enfrentá-lo. A fé é o antídoto. A ação é a arma. E a decisão é o gatilho da liberdade. Então, antes de sair, comente: eu decido hoje. Porque o ato de decidir é o ponto de partida de toda transformação. A linha que separa o sonho da conquista. E lembre-se, os que vencem são os que acreditam que podem e persistem até provar isso ao mundo.